do Senhor, boa noite. Ontem nós entramos num assunto sobre algumas coisas sobre os pastores, né? Da casa do Senhor em geral, né? Como eu estava dizendo ontem, como os pastores devem, né? Como é que fala? Cuidar tanto da casa, tanto dos membros, tanto dos demais. Hoje nós vamos falar aqui nós vamos ler em Jeremias 23, né, até o número 4, que vai dizer assim, ó: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pastor, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste e não as não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossa ação, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais terão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor, né? Então a palavra de Deus, ela fala sobre os pastores. O que acontece? Os pastores, quando a ovelha entra na igreja, quando ela não é convertida, né? Quando ela entra para a igreja, que ela começa a procurar, né? A Deus, igual muitos de nós que somos evangélicos, que já passou pelo mundo, sabemos como é que foi difícil. Onde nós achava que era alegria, era só tristeza, né? Aí hoje nós começamos a buscar Cristo, aí a gente vê a alegria. Igual eu falei ontem, a gente acaba perdendo a amizade. Muitas das vezes a família se afasta, porque você já começa a ir para um lado, né, como é que eu falo? Que não agrada mais o mundo, mas sim a Deus. Só que aqui nós estamos falando sobre os pastores, para que eles possam não dispensar as ovelhas da sua casa, da casa do Senhor, mas sim apoiar, não apoiar as coisas erradas, mas abraçar a ovelha, para que ela se sinta bem, se sinta protegida. Porque quando uma pessoa entra para a igreja, certo? Que ela sai do mundo, ela entra para a igreja, ela quer fazer coisas, né, melhores para Deus. Exemplo, vamos supor, lá no mundo ela dançava, ela gritava, cantava alto. Na igreja ela quer dar glória a Deus alto, ela quer contar testemunho, a pessoa quer orar, quer buscar. Os pastores não tem que dar prioridade para um e para outro, tem que ser todo mundo igual. Prioridade é aquela,
só uma pessoa, sempre aquela pessoa, só aquela, e as outras ovelhas ficam de canto, sem fazer a obra. Relembrando, isso aconteceu comigo, né? Eu falei, eu não tenho que esconder nada. Isso aconteceu comigo, eu fiquei 3 anos e pouquinho eu tô 3 anos e pouco, quase 4 anos no meu ministério, batizado já. E eu fiquei só. O único modo que eu acho que eles achou de me deixar quieto é de porteiro. Só que de porteiro eu acabei ficando um pouquinho chateado, porque no mundo eu bagunçava, no mundo eu bebia, no mundo eu zoava, fazia minhas bagunças, gritava, xingava, né? E eu acabei ficando de canto de porteiro. Só que de porteiro eu não tô reclamando da porta. Ficar na porta é bom que você recebe as pessoas. Quando você recebe as pessoas com carinho, as pessoas querem voltar. O problema é quando a pessoa entra pra dentro, o porteiro recebeu a pessoa bem. A pessoa entrou. O pastor, no primeiro dia, a pessoa vai bem. Segundo dia, a pessoa vai bem. No terceiro, aí começa um mês, aí começa já a mudar a situação, começa a mudar o jeito, né, da pessoa ser tratada lá dentro. Mas, voltando ao assunto da palavra, os pastores não dispensarem as ovelhas, porque vai vir, né, o grande dia que Deus vai perguntar para vocês, pastores: cadê a minha ovelha? Muitos dos pastores vão dizer para o Senhor: aquela ovelha era muito rebelde. E Deus pergunta para vocês, pastores, hoje, você está lendo a Bíblia, você está em cima do púlpito, está pregando a palavra. O que vocês têm hoje a dizer quando você estava no mundo que vocês eram rebeldes? Quem converteu vocês? Foi vocês mesmo? Foi seus pais? Foi sua mãe? Ou você escutou uma palavra, uma pregação, entrou dentro de uma igreja, Deus falou com você quando estava no mundo, você voltou para Jesus e Deus te tratou com amor lá no passado. E Deus podia pegar você e tratar você de qualquer jeito, mas não. Ele pegou você com carinho e com amor, te colocou você para rebanhar as pessoas, no caso, as ovelhas. Ovelha são aqueles novo convertidos, aquelas pessoas que estão chegando, aquelas pessoas que estão se batizando, estão se preparando para poder fazer a obra. A gente tem que ser irmão de todos. Ah, mas vou colocar um exemplo, traficante. Eles são nossos irmãos em Cristo. Nós temos que amar eles do mesmo jeito que Deus amou nós. A gente não pode esconder quem a gente é. Eu ainda tenho muita mágoa no coração, certo? Eu ainda sou chateado com muitas coisas. Não sou santo, igual eu falei, não sou santo. Eu tenho meus problemas. Mas você tem que ser realista com o que você está fazendo. Não só pegar a palavra de Deus e pagar de santo, e depois que fechar o vídeo você já vira o brutão. Estou falando aqui humilde com vocês, mas eu não sou santo. Eu tenho meus problemas, minhas divergências com as pessoas. Mas, pastores, vamos conduzir as ovelhas do modo certo. Tratar bem, dar mais oportunidade, fazer ela se sentir bem, fazer ela conhecer a Deus, o Espírito Santo. Se você me perguntar como assim, como que você faz isso? As igrejas hoje em dia estão com uma conversa de descansar. Na minha tem esse papo. O culto da nossa igreja é quarta, sexta, sábado, domingo. Só que tem domingo que nós não tem culto. Só que assim, você imagine você descansar. O pastor pega e fala: vamos descansar. No dia que os irmãos estão tudo descansando, Jesus volta. Buf. Como que você vai lidar com essa situação, Lara? Vocês vai
Falar o que para Jesus? Porque Deus vai olhar para você e vai falar assim: a casa tá fechada por quê? Aí fora tem muita gente querendo escutar a palavra. Você vai olhar para ele e vai falar para Jesus, vai falar assim: mas eles não querem entrar. Deus vai falar, através deles escutar, Deus entra no coração deles. Não vai ser direto, vai ser devagarzinho. Deus pega cada palavra, cada louvor é o suficiente para pegar aquele irmão, aquela irmã que tá no mundo sendo escravizado pelo Satanás e pegar e trazer para dentro da casa do Senhor. O inimigo não quer isso. O inimigo quer a destruição. Então, não vamos dar descanso para Satanás. A gente tem que orar sem cessar. Pregar sem cessar. Eu queria achar um grupo de pessoas que vai numa praça para pregar. Vai numa praça para evangelizar. Muitas das vezes a igreja está fraca. Tá abatida. Não evangeliza. Não vai para a rua pregar. Não vai para a praça falar do amor de Cristo. Não vai nos presídios onde é que muitas pessoas precisam. Ah, mas eles são bandidos. Ei, não importa. São filhos de Deus, ele está vivo. Ele ainda dá para mudar o coração dele. Lembra do vaso? Nós somos vaso. Mas se precisar Deus quebrar nós de novo, Deus quebra. Deus pode quebrar um pastor. Deus pode quebrar um diácono. Deus pode quebrar uma missionária. Deus pode quebrar um obreiro. Quebrar, irmãos, estou falando como vaso. Só que ele quebra e reforma de novo. E deixa o vaso perfeito. Então, não vão dar tempo para o Satanás. Descanso está só na sua mente. O diabo está colocando isso na sua cabeça, pastores. Isso eu estou falando para minha... Certo? Para o meu pastor da minha igreja. E para os demais pastores que querem descansar. Para Deus não tem descanso. Nós podemos tirar um tempo para a família? Podemos. A família é essencial. Mas, irmãos, cadê os outros irmãos da igreja? Não tem preparação para poder abrir uma igreja para os demais irmãos chegar, orar? Hoje em dia falam em chegar cedo na igreja. Quando vai ver, chega às 7h30, horário que começa o culto. Aí vai assustar, o culto começa às 8 horas da noite. E quer acabar 10 horas e falar que o Espírito Santo usou. Irmão, vamos vigiar, irmão. Jesus está voltando. É tempo de recomeço. Jesus não está lá olhando para você assim, falando você perdeu. Nós somos vencedor. Nós passamos por várias coisas na vida. Então, pastores, começa a olhar a vida do seu servo, das suas ovelhas. Não cuidar da vida das suas ovelhas, não. Olhar o que ele passou lá atrás e tentar ajudar ele aqui na frente. Porque essa história de apagar passado, irmão, se você for apagar passado, como é que você vai viver seu presente? Tem muita coisa do passado que a gente tem que apagar, que a gente já apagou. Mas tem muita coisa do passado que a gente tem que pegar e relembrar para poder não fazer lá na frente. Deus hoje olha para mim. Deus hoje olha para você. Deus hoje olha para você, irmão, que vai ver esse vídeo. Se quiser curtir, comentar, comente, curte. Mas Deus hoje está olhando para você, que talvez está no presídio, talvez está na rua, talvez está desesperado, talvez está preocupado, desesperou porque perdeu o trabalho, desesperou porque não tem nada dentro de casa. Eu tenho uma solução para você. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que não falha, o nosso Deus tremendo.
Pega à noite, ora o Pai Nosso, lê o Salmo 91, lê a palavra do Senhor. Confesso que eu não sou muito de ler, mas fazendo esse vídeo eu tenho a oportunidade de ler e compartilhar com vocês. O rei está voltando. Quem somos nós? Você já parou para fazer essa pergunta? Quem somos nós? O que nós temos hoje para oferecer para as pessoas? A gente sair, irmãos, da nossa casa para evangelizar, nós temos que tomar muito cuidado. Porque depender do jeito que nós for para a rua para falar com alguém, nós temos que estar preparado. O que é preparação? Oração. Isso vem do nosso líder, dos nossos pastores. Preparar as ovelhas para evangelização. Não jogar elas para fora. É preparação. Eu não sou coitado, eu não quero pagar de coitado, não. Se perguntar para mim o que aconteceu na igreja, que você tá chateado com os pastores, eu falo e não tem problema. Mas, gente, irmãos, irmãos, olha, o Apocalipse, você vai falar assim, irmão, o Gabriel estava falando dos pastores. Sim, a palavra de Deus é essencial para nós ir pro caminho. Fala assim, ó, o primeiro Apocalipse primeiro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo. Pelo seu anjo. As enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo o que tem visto. Bem-aventurado, ó, presta atenção que eu estava falando da palavra agora, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, pastores, se o tempo está próximo, não está próximo só para aquelas pessoas lá fora. Está mais próximo ainda de nós que conhecem a verdade, conhecem a palavra, né? Mas, vamos lá. No Salmos 23, primeiro, Salmos 23, primeiro, quer ver? Vamos lá. Salmos 23, primeiro, fala assim, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eita, palavra difícil. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, eu vejo essa palavra, eu fico lembrando quando faltam as coisas da minha casa. Quando nós passamos um aperto aqui em casa, que eu falo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu concordo. Na minha casa pode faltar o pão. Na minha casa pode faltar o café, o arroz, o feijão. Eu, minha esposa, meus filhos, nós pode até ficar triste. Mas olha essa palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certo? Mas na minha casa nunca faltou a presença de Deus. Em meio a tantas brigas que eu tive com a minha esposa, problemas com família, nunca faltou Deus. Porque Deus não pode ficar longe de nós. Se Deus afastar um pouco, o diabo vem e pega nós. Ele derruba nós. Mas Deus está sempre do nosso lado. E eu tô aqui falando com vocês aí.
E Deus está olhando para vocês agora. O Pai Nosso é essencial, né? Vamos estar sempre firme, forte. Muitas das vezes eu quero entrar no assunto dos pastores, mas muitas vezes eu quero mudar o assunto, porque a melhor parte é a do Senhor. Vamos levantar a cabeça, irmãos. Jesus está próximo. Breve ele vem. Não há tempo de ficar falando, vou deixar para depois. Não há tempo. Mas vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele vai vir assim, ó. Pode ver que muitas das vezes você olha aí na televisão, de uma hora para outra uma pessoa morreu. Daqui a pouco outra pessoa morreu. Daqui a pouco outra pessoa morreu. Do nada. Por quê? Jesus já voltou para eles. Agora eles vão esperar o julgamento do Senhor, né? O que acontece com nós? Nós vamos esperar o julgamento do Senhor quando a gente falecer. Mas tem muitos que vão ficar, que vão passar pela batalha, que não vai ser fácil, né? Eu vou louvar um hino, sou péssimo em cantar. Vou colocar aqui no computador, sou péssimo, mas essa é para nós, somos soldados de Cristo. Se você não tá ainda não foi para a igreja ainda, você ainda é soldado de Cristo. Se você ainda não entrou dentro de uma igreja, vai. Você é um soldado, só que você tá sem sua farda. Você não tá acreditando em mais nada. Vou falar uma coisa para você, não acredite. Se você não quer acreditar no pastor, você não acredita. Mas entra na igreja, dá uma oportunidade pro Senhor. Levanta a sua mão, aceita Jesus como único Salvador. Quem era eu lá no passado? Eu era um péssimo moleque. Péssimo, péssimo. Eu só dava desgosto pra minha mãe. Eu tenho 20 facadas no corpo, porque eu aprontei. Fora as 20 facadas, eu tive arma apontada na minha cara quando eu morava lá em Minas, porque eu tava bagunçando. Quando não era polícia, era que eu tomei um negócio lá, tal de chá de livro lá, eu tomei. Fiquei muito louco, parei numa linha de trem lá, o cara apontou uma espingarda na minha cara. E graças a Deus, Deus colocou o meu tio na hora. Senão o cara tinha sapecado meu rosto. Mas hoje, quando eu comecei a namorar com minha esposa, também passou um bocado comigo, que eu era terrível. Pegava meu passado, envolvia no meio. Era uma ciumeira danada. Aí nós casou. Nós ainda continuamos nas tretas, mas é raro. Só quando eu acordo estressado mesmo, que eu tô sem nada pra fazer, ou que eu acordo mesmo mal-humorado, aí vem que acontece essa situação. Mas depois se acalma, a gente fica uma semana, um mês ou mais, né, amor? Né? Pra poder... Pra acontecer a briga. Todo casal briga, felizmente. Mas, graças a Deus, mudei bastante, né, de vista que eu era. Mas eu vou louvar um hino, presta atenção. Soldado Samba de Jesus, quer ver? Minha internet tá um pouco lenta. 305 da Arpa Cristã. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus.
Batalhamos pelos céus, cantamos, vamos combater. Ouve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galadão. É isso mesmo. Receber como galadão. Levar o escudo, sim, da fé, pois a corolejadura é. As promessas temos sós, de jamais lutarmos sós. A flecha do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galadão. Glória a Deus, é bem assim, ó. Pessoal, se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e nos a Jesus plantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galadão. Então, irmãos, Jesus, ele está voltando. Nós sabemos disso. Você que não aceitou Jesus ainda, essa é a oportunidade. Olhar pastor, é fácil você olhar e jogar culpa no pastor. Ah, não vou para a igreja por causa de pastor, por causa disso, daquilo. Mas tira uma conclusão comigo. Às vezes você olhar o pastor, por que você não olha Jesus? Ah, mas a igreja é assim assado. E Jesus? E se você deixar Deus mudar o seu pensamento? Eu vejo uns vídeos no Kawaii, onde está querendo mudar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não muda. Ela é a mesma. Hoje e eternamente. Se você ler e praticar ela, você vai entender o mistério do Senhor. E Deus muda a sua vida. Deus muda. Se você usa droga, Deus cura. Se você bebe, Deus cura. Se você fuma, Deus cura.
Se você tem problemas mentais, Deus cura. Se você é paralítico, Deus cura. Se você é cego, Deus cura. O meu Deus, Ele faz milagre. Ele cura, liberta e faz você um vaso novo. Creia nisso. Se você quiser aceitar Jesus hoje, esse é o momento. Coloca amém no comentário. E quando você for numa igreja, você lembra desse vídeo que fala, pastor, tinha um jovem falando de Jesus. Eu escutei e eu quero aceitar Jesus. E Ele mudará a sua vida. Que Deus abençoe você hoje, amanhã. Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe cada morador de rua, que alguma pessoa passe e dê uma roupa de frio, um cobertor, uma sopa para eles tomar, um café. Porque eu vejo jogadores famosos comprando carro de milhões, mas não tem coragem de comprar as coisas para dar morador de rua. Mas o morador de rua, ele precisa disso, das coisas, para poder se cobrir, para poder comer. Mas se o rico não olha para ele, Jesus está olhando. Amém? E outra, você que está com AIDS, câncer, você que está preocupado com seu filho, com sua filha, com sua mãe, com seu pai, que possa estar internado, tio, algum parente, coloca na mão de Deus. Se tem alguma prostituta, se entrega para Deus. Deus é a solução de tudo. Deus muda a sua vida. Deus muda a vida de um traficante. Deus muda a vida de uma prostituta. Deus muda a vida do drogado. Deus muda. Hoje talvez você fala, vamos supor, uma mulher fala, eu sou prostituta, daqui a pouco é uma pregadora. O traficante, hoje eu carrego um fuzil, daqui a pouco está carregando a Bíblia. O Senhor, Ele quer te ajudar. Dá o primeiro passo. Entrega ao Senhor. Confie na palavra do Senhor. Essa palavra, ela é o melhor GPS para a glória. Que ela começa a falar da criação do homem, né? E ela termina com a volta de Jesus Cristo. Ela começa da criação do homem. Daqui a pouco ela vem os outros capítulos. Aí no meio tem Jó. Daqui a pouco tem Salmos. Daqui a pouco tem os demais salmos, os demais versículos da Bíblia. E por fim, o Apocalipse. O nosso aprendizado para o céu. Se alguém vir falar que está errado, você lê a palavra. Amém? Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Abençoe seu final de semana. Que Deus console as pessoas que perderam seus entes queridos, que nessa noite provavelmente está chorando. Amém? E guarde cada um de vocês. Deus abençoe.